Olha, a taurina está por toda a parte em suplementos. Mas a pergunta que não quer calar é: será que uma única dose antes do treino realmente faz alguma diferença? Vamos investigar isso. A gente vê em energéticos, em pré-treinos, a promessa é sempre a mesma, mais desempenho. Por isso é tão importante entender se ela realmente entrega o que promete. Tá, mas antes de mais nada, o que é a taurina? É um aminoácido que, olha só, está super concentrado nos nossos músculos, inclusive no coração. Ela tem várias funções importantes no corpo. Isso nos traz de volta à questão principal. Uma dose só, ali, um pouco antes de começar a se exercitar, isso pode mesmo melhorar a performance? Vamos ver o que a ciência diz. Ok, vamos começar olhando o cenário completo. E já vou adiantando, a imagem que a gente encontra é bem turva. Para tentar ter uma visão geral, os pesquisadores fizeram um trabalho gigante, uma meta-análise. Eles juntaram os resultados de 23 estudos diferentes. É basicamente o jeito mais robusto de procurar por um padrão na ciência. E o resultado? Bom, eles chegaram num número técnico, um G de 0,25. Traduzindo do cientifiquês, isso significa um efeito positivo, de pequeno a moderado, na performance. Parece uma boa notícia, né? Mas não é tão simples assim. Pois é, o problema está nos detalhes. Esse número geral, na verdade, esconde uma inconsistência enorme. Quando a gente olha de perto, os resultados de cada estudo iam para tudo que é lado. E aqui dá para ver bem essa divisão. Em coisas como resistência aeróbica e força, a taurina parecia ajudar. Mas quando o assunto era capacidade anaeróbica ou resistência muscular, aí virava uma bagunça. Tinha estudo dizendo que sim, outros dizendo que não. Então, por que essa confusão toda? Primeiro, a inconsistência estatística era altíssima. Segundo, a qualidade geral das evidências foi classificada como baixa, ou até muito baixa. E um ponto crucial, não encontraram nenhuma relação clara entre a dose e o efeito. Tomar mais taurina não significava ter um resultado melhor. E, como um detalhe curioso, os efeitos pareciam ser um pouco mais claros em homens. Isso deixa a gente meio sem rumo, né? Se olhar para tudo de uma vez só dá essa imagem borrada. Talvez o problema não seja o que a gente está olhando, mas como. E se em vez de tentar ver a floresta inteira, a gente desse um zoom bem forte em uma única árvore numa situação bem específica e controlada? Exatamente isso que a gente vai fazer agora. Vamos dar um zoom e focar em duas variáveis, a dose e o calor. Vamos olhar para um estudo bem recente. Nele, os pesquisadores pegaram ciclistas e os colocaram para pedalar dentro de uma câmara quente e úmida. A ideia era justamente testar a taurina sob estresse térmico, uma condição bem desafiadora para o corpo. E aqui a coisa fica interessante. Olha só este gráfico. Com placebo, os ciclistas aguentaram 702 segundos. Com uma dose baixa, de 1 grama, quase a mesma coisa. Mas com 4 gramas, uau, o tempo saltou para 812 segundos. Isso dá um aumento de 12,4% no tempo até a exaustão. Em termos de performance, isso é muita coisa. E o detalhe mais curioso, uma dose ainda maior, de 6 gramas, não teve benefício nenhum. É a prova de que, às vezes, mais não é melhor. A citação dos próprios pesquisadores resume tudo perfeitamente. Eles descobriram que 4 gramas era o ponto ideal, confirmando uma resposta em forma de U. Tanto o pouco quanto o muito não funcionaram. Isso, claro, levanta a próxima pergunta. Mas por quê? Qual foi o mecanismo que a dose de 4 gramas ativou que as outras não conseguiram? E a resposta está na termorregulação. O estudo descobriu que a dose de 4 gramas aumentou bastante a taxa de suor dos atletas. Suando mais, o corpo deles conseguiu se resfriar de forma mais eficiente. Isso ajudou a manter a temperatura interna do corpo mais baixa por mais tempo, o que permitiu que eles pedalassem mais e por mais tempo no calor. Certo, vamos para a conclusão. Juntando todas as peças, o que a gente aprende com isso? Essa tabela mostra o contraste perfeito. A meta-análise deu um resultado vago porque misturou contextos diferentes. Já o estudo do calor, por ser super focado em uma condição específica, nos deu uma resposta clara, com dose ideal e até o mecanismo. A grande diferença foi o controle do contexto. Então, qual é a lição que fica? Sim, uma dose única de taurina pode funcionar, mas não de qualquer jeito. A eficácia dela depende totalmente da dose e das condições. O contexto é tudo. Para treinar no calor, 4 gramas parece ser a medida certa. A confusão toda no começo não era porque a taurina é inútil, mas porque seu efeito depende totalmente da situação. E isso nos deixa com uma reflexão final. Se um único fator, o calor, mudou a história da taurina de inconsistente para eficaz, fica a pergunta:
Que outros contextos, como altitude, dieta, nível de hidratação, a gente pode estar ignorando para todos os outros suplementos que existem por aí? Fica o pensamento.